pedindo a proteção de Deus, tenho a honra de dar por aberta mais uma sessão do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Doutor Michel Levi, esta é a nossa 37ª reunião. Estamos chegando já este mês, doutor, é o número 40, já que vou colocar, inclusive, a vossa proposta de termos a nossa do pleno ordinária no dia 8, dia 7, estarmos sendo homenageados pela Assembleia, e no dia 9, a nossa festa com a presença de 3 ministros de tribunais superiores. A quórum legal, cito, composto pelo decano Júlio Cabral, pelos eminentes conselheiros Júlio Pinheiro, Érico Desterro, Yara Lins, Mário de Mello, que ontem nos representou no lançamento do auditor Alípio na livraria Saraiva, do Manauara, com o comparecimento de muitos estudiosos da matéria de concurso público. A ele o nosso agradecimento, ao Alípio, nossos parabéns. Muito obrigado. Registro ainda a presença de Vossas Excelências, eminentes auditores Mário Filho e Alípio Reis Firmo Filho, e do Procurador-Geral, que sempre nos honra nesta sessão, doutor Roberto Cristianã. Expediente, inicialmente, são 6 convites. O primeiro, nosso, para todos, inclusive servidores, para a entrega do colar do mérito. Ainda nós, do Tribunal, lançamento de livros produzidos em parceria com a FAPEAM e o TCM referindo-se aos artigos publicados desta Corte de Contas no curso de pós-graduação, estrito senso, em Gestão Pública em 2013, a realizar-se às 11h30 do dia 14. Quer dizer, sem ser essa quinta-feira, a outra, creio. Os convites se seguem da Assembleia para a sessão especial do Dia do Idoso, de autoria dos deputados Alessandra Campelo e José Ricardo. Vamos designar e agradecer, é claro, do presidente da Câmara, reunião da Comissão de Transporte e Viação, que vai tratar da meia passagem da gratuidade no sistema de transporte coletivo. Será dia 9, dia 2, às 9 horas do dia 2, sexta-feira. Agradecerei. Do deputado estadual Ricardo Nicolau, presidente da Comissão de Saúde e Previdência, para audiência pública sobre a agenda de endemias, agradeceremos. Realizar-se 9h30 do dia 5. Do presidente da Assembleia, para a nossa sessão, dia 7, dos 65 anos do Tribunal. Lá estaremos todos, se Deus quiser. Queria submeter a Vossas Excelências, com a devida atenção, o item 8 da pauta, que trata-se da informação 92/2015 do DIJU, proferida já no processo 4.133, para a prorrogação também do concurso público de provas e títulos, como já ocorreram nos concursos anteriores. Esse é o edital número 1 de 2013, que trata do Ministério Público e Auditoria Ambiental. É o que está escrito aqui. Submeto, acho que caberia fora do expediente, né? Mas a manifestação pode ser de já. Todos são a favor da prorrogação dos concursos. Aprovado. Está totalmente amparado na prorrogação de lei. Do doutor Ulisses Tapajós, secretário de Finanças do município de Manaus, solicitando prazo até 30/10 para envio de competências de janeiro de 2015, em razão da FEMEF ser responsável pela inserção de dados referentes, bem como face às dificuldades na geração de informações pelo sistema informatizado. É o que ele está pedindo, é a prorrogação de prazo. Submeto ao plenário. Prorrogação de prazo de quê, Excelência? Para o envio das competências de janeiro a agosto
já que ele teve dificuldade na inserção de dados referentes à Prefeitura de Manaus. É uma matéria que tem que ser decidida porque, não sei, eu posso até pedir socorro do Aleixo, do Lorival Porque Aleixo. eu sou o relator das contas, não é? Da prefeitura, mas não sei, acho que é do Então- ano, não é desse ano. Não é desse ano. Doutor Lorival, é razoável prorrogar? Peço a prorrogação do Sistema E-Contas, que é o antigo ACP. Ficou bom o nome, não sei que foi um bom programa. Prorrogado. Informação 376, sugerindo o agrupamento. Esse assunto, eminente decano, já foi tratado por nós todos, porque temos vários relatores, conselheira Iara, conselheiro Érico, auditor Mário Filho, Qualquer coisa tu me ligas, tá? Tá. Nada, um abraço. e mais outro. E então é necessário que o primeiro relator fique com o todo. É o Prosamin. Esse assunto já foi tratado na administrativa interna e eu estou trazendo a público só a sessão plena para ratificação, porque essa ata, me parece, dessa administrativa não foi feita. Não, esquecemos de convidar o doutor Mirtil. Então, é para unificação. A matéria já foi decidida lá, ratifico aqui. Aprovado. Há requerimentos e proposta do Dr. Luiz Augusto Carvalho e Francisco Soares, coordenadores acadêmicos da Universidade Federal, UFAM, solicitando o termo de audiência para a pesquisa do projeto de dissertação, que tem por título Análise das inconsistências apontadas pelo TCE na prestação de contas, uma abordagem comparativa dos controles internos municipais, pertencente à mestranda Marta Dutra Gadelha de Albuquerque, sob a orientação do professor Milanês da Silva Souza. A proposta é definir o pedido, uma vez que não há nenhum obstáculo para a concessão do pedido. A gente quer saber como é que nós comparamos isso tudo, não é? É para fins acadêmicos. Se desvirtuarem, paciência, não foi vazamento nosso. Vou franquear a palavra para indicações e propostas. Eminente decano? Não, Excelência, eu não tenho nenhum... Tem, e eu já defiro para Vossa Excelência, uma reunião pós-esta. Continua franqueada a palavra. Submeta a Vossa Excelência a prescrição das atas anteriores. Senhor presidente, Pois não, doutor Érico. há um pedido, eu mencionei no gabinete ainda há pouco a Vossa Excelência, há um pedido da Universidade Federal do Amazonas para a utilização do auditório no dia 4 de dezembro, onde provavelmente até as obras já possam estar ou concluídas ou próximas a serem concluídas, e pela parte da tarde. É um evento da Universidade Federal, com quem nós temos parceria, e eu gostaria de solicitar ao Tribunal Pleno o deferimento desse pleito da Universidade Federal. Onde é que... Quer acompanhar? Vossa Excelência que recebeu esse pleito? Eu tomei conhecimento porque os alunos me procuraram para De interceder. acordo, Excelência, sou de interceder. acordo. Não, é só para saber, eu também. Se não há problema na Na- obra e na- tudo... Na realidade, a universidade fez a consulta, o doutor Érico tem toda razão, grande parceiro. Ainda domingo usamos também a Universidade Estadual, num concurso que teve 90% de presenças para estagiários, 25%, e o banco ainda de reservas, né? Que é um lado bom, quase não saiu nenhuma linha, nem nos pequenos blocos. E eu queria pedir, acompanhando o doutor Érico, que nos acompanhe nesse pedido, porque a essa altura do campeonato, essas obras aí já estarão em fase morta, de acabamento. Até porque, graças a Deus, já estamos, em termos de cronograma físico, adiantados. O que nós não temos é o tempo do chamado obras mortas, o acabamento, que é muito mais lento do que os pré-moldários, né? Então, ela agora já está toda lajeada, foi concluída às 9 horas de sexta-feira, em equipamentos bonitos, que eu nem conhecia todos eles. Os guindastes, os que jogam no alto, e outros que aparafusam, com o operário indo, né, no guincho mesmo, devidamente
protegido com segurança do trabalho e até hoje, graças a Deus, nenhum acidente na obra. E é uma tecnologia ainda em fase inicial. Continua franqueada para... Doutor Érico, está deferido para a Universidade Estadual. Viu, doutor Érico? Eu acrescento a Universidade Estadual. Deferido ambos. Pois não, conselheiro Iara. Senhor presidente, gostaria de fazer 2 registros. O primeiro, com muito pesar, do falecimento do colega do Flávio Limonge, trabalhou aqui no tribunal há muitos anos, uma pessoa querida de todos, e que fizesse também comunicação a seus familiares. O segundo registro é de parabenização do professor, governador José Melo, que ocorreu no dia 26 do corrente. Aniversário. Aniversário no dia 26 de setembro, e que Deus dê saúde, paz, muitos anos de vida e que ilumine nessa caminhada difícil da economia que está passando o país. Obrigada. Peço para encampar que esse José citado seja como o do Egito, que soube governar com vacas magras. E na segunda parte, que é a primeira e fundamental, que é as flores que ornam a vida e a morte, ao Flávio Marques Limonge, onde muitos do tribunal, inclusive eu, o conselheiro Iara, doutor Mirtio, choramos junto com a família. Foi um ato de solidariedade muito bonito da Corte. Senhor presidente, de acordo com as 2 propostas. Senhor presidente, conselheiro Júlio Eu Cabral. também, de acordo com as 2 propostas. Senhor presidente, da mesma forma, eu endosso o registro de pesar pela morte do Flávio Limonge, servidor dessa casa, que sempre esteve dentro das suas atribuições, cumprindo o seu papel de bom servidor. E também, aproveitando, endossar o registro de aniversário do governador José Melo, desejando a ele saúde, paz, e que nós tenhamos a cada dia um Amazonas melhor. Senhor presidente, Eminente conselheiro Mário de Mello, ouço-lhe. eu quero me associar com as 2 propostas. E, em tempo, também quero registrar que eu concedi uma medida cautelar com a imediata suspensão do processo seletivo simplificado pela Prefeitura Municipal de Parintins. Agradeço. Exatamente uma semana. Presidente, a minha adesão às 2 propostas, ao voto de pesar pelo falecimento do servidor e de parabenização pela passagem do aniversário do governador do Estado. Eminente auditor Alípio. Senhor presidente, também na mesma esteira, parabenização ao governador Melo, uma pessoa, sobretudo, equilibrada, uma pessoa do diálogo, e desejamos a ele muitos anos de vida, de muita paz. E também a nota de pesar ao falecimento do Flávio, é uma dor para todos nós. Obrigado. Senhor presidente, É uma honra ouvi-lo, senhor procurador Roberto Cristiano. também gostaria de me associar às manifestações de pesar ao servidor falecido, Flávio Limonge, e um voto especial de parabenização ao governador José Melo, que ele possa ter muita paz, tranquilidade e sabedoria para conduzir o nosso Estado. Quero já dar um aviso aos navegantes de que foram já plantadas 10 mudas e mais 20 estão sendo localizadas pela Luiz Helena, para que esse nosso discurso do verde seja um fato presente. E todo mundo sabe que todo aniversário meu aqui no tribunal, 1, 2, 3, já plantei 7. Parece que vou plantar mais a 8ª, não sei se der tempo. Vossa Excelência vai plantar muito mais. Só para aproveitar o ensejo também, hoje o jornal A Crítica mostra 2 páginas com relação a uma questão que é preocupante, não só aqui no Amazonas, como no mundo inteiro, essa questão do lixo. E a lei que estabeleceu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 2.305,
ela impõe ao poder público que cumpra regras que são absolutamente factíveis e importantes e necessárias. Eu quero dizer para Vossa Excelência também que Vossa Excelência, quando disse que esse tribunal poderia iniciar fazendo a sua parte com relação às pilhas, nós já estamos com o projeto todo pronto, o projeto que terá inclusive parceria da Assembleia Legislativa, o apoio da Assembleia Legislativa, considerando ser dever do poder público essa questão fundamental e que tem sido aqui objeto de debate nesse tribunal, que hoje é vanguardista nessa área, não só nós, obviamente, mas e consolidado por decisões do Supremo e do STJ. Mas a gente vai ficar feliz. Determinei hoje ao chefe de transporte, Major André, que aproprie toda a troca de óleo, que ele será recolhido pelas empresas que reciclam, conforme determina a resolução número 380 do órgão, que no momento me falha a memória. Quer dizer, nós vamos começar a fazer o dever de casa, né? Que é para servir de referência de que a melhor lição é o exemplo. Bem, ainda franqueada. Doutor Érico. Senhor presidente, para também comunicar ao egresso Tribunal Pleno que, na sexta-feira, eu despachei um processo que pedia a concessão de uma medida cautelar contra a Secretaria de Fazenda, no que diz respeito ao pregão eletrônico 1142/2015, mas não concedi a medida por entender que não estavam presentes todos os requisitos necessários para adotar a providência cautelar naquele momento. E determinei que se ouvisse o Estado no prazo de 5 dias. E, após isto, então vou reexaminar a questão e, se for o caso, conceder ou não a liminar. Era só isso, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Érico. Então, vamos à distribuição para o sorteio. Antes, me fazendo um reparo pelo bom dia aos servidores, na tua pessoa, doutor Michel Levi Júnior. Bom dia, senhoras e senhores. Júlio Cabral, número 5. Érico Desterro, número 7. Júlio Pinheiro, número 4. Ari Moutinho está na casa. Número 3. Yara Lins dos Santos, número 1. Mário Manuel Coelho de Melo, da 2.900, São Garimo Romano. Auditor Mário 6. M2. É M 2000, X menos M 2.900. Julgamentos adiados. Eminente conselheiro Júlio Pinheiro, o primeiro da pauta é de Vossa Excelência, o 3599 de 2014. Excelência, esse processo tem solicitação de vista do conselheiro Érico e tem um voto visto da conselheira Yara. Com relação ao voto da conselheira Yara, eu esqueci inclusive de falar previamente, mas vou concordar, porque, na verdade, eram 2 processos, um referente a recurso de reconsideração, eles estavam tramitando junto, e o outro de revisão. E como eles não foram dissociados um do outro, separados um do outro à época oportuna, eu vou concordar com o voto da conselheira Yara e, obviamente, manter a situação anterior com relação ao recurso de revisão estabelecido, aliás, constante do processo 3599. Portanto, eu vou acompanhar a conselheira Yara e manter a posição no voto relativo ao processo 3599. E a minha solicitação de vista foi a... Não foi? A Vossa Excelência não se manifestou, não. Nesta sessão, foi há muito tempo. Há uma conexão, eu e me parece sem manifestação. E que o voto da conselheira Yara, me perdoe se você tem razão, foi posto no 88, né? Eles são conexos. É nos 3358, do que eu estou concordando. É por isso, porque nós estamos discutindo. E no 355, idem? Não, no
E nem do... Resumo. 3559 aprovado. Exato. E o outro Nada também. em contrário. O aprovado 3588, mas o voto que Vossa Excelência encampou da conselheira Iara, Exatamente. que passa a ser o voto a ser posto. Conselheiro Érico Desterro, 3.053 de 2007. A voto vista de Mário Filho. Eu mantenho o meu voto. Senhor presidente, o meu voto vista está disponibilizado no sistema. É uma fundamentação tanto extensa, e o que eu tenho a adiantar é que eu divirjo respeitosamente do conselheiro relator, mas meu voto é no sentido da regularidade com ressalva e aplicação de uma multa por atraso no ACP. Perfeito. Eu já sei a posição de Júlio Pinheiro sobre a CP, então já fica excetuado. Colherei os votos. Contrário, presidente, a multa do ACP. Colherei os votos. Como vota Vossa Excelência, eminente decano? Com voto visto, Excelência, do nobre auditor conselheiro convocado Mário Filho. E Vossa Excelência, conselheiro Júlio Pinheiro? Senhor presidente, eu vou acompanhar o voto visto. Sem a multa do ACP. Vossa Excelência, eminente conselheiro Mário Melo? Eu acompanho a posição do conselheiro Júlio Pinheiro. Voto com voto vista, sem a inclusão do ACP. Eu aceito a lembrança que me faz, para que não permaneça no erro, que há um quórum fixo nesse processo. Eu mantenho a votação e abstraio os que não tiverem. Vossa Excelência fazia parte do... Pois é, pelo que Eu me foi abstraio. informado- pelo que me foi informado, me parece que tem um quórum já qualificado nesses autos, Excelência. Só queria Sim, confirmar. mas eu estou dizendo a Vossa Mas deve Excelência ser que só de presença, Excelência. eu abstraio os que estão impedidos por alguma razão. Vossa Excelência pode votar. O quórum Júlio Cabral, Raimundo Miquiles, no caso, Mário Coelho, Érico Desterro, Mário Filho e Vossa Excelência. Excelência. Então, eu vou acompanhar... Excelência, questão de ordem. Tinha um Por que quórum, que o quórum né? é esse? A nossa secretaria anotou o quórum. Sim, mas no o momento que julgamento foi- não começou. O quórum da sessão só é o fixado se tivesse havido sustentação oral, o que não houve, E voto. ou se já tivesse havido o início do julgamento, porque agora estão formados o plenário está completo. Excelência, posso Eu registrar? quero dizer a Vossa Excelência que, até porque o meu voto já se soma de 4 dados, e nós corrigiremos qualquer voto que não tenha sido posto no sentir de Vossa Excelência. Porque, no meu sentir, eu acompanho o raciocínio Érico Desterro, porque nós temos aqui conselheiros titulares, 6 presentes e um na casa, que não está aqui no momento, mas chegou e que vai votar. E Não, eu Excelência, porque Não. o conselheiro Mário substituiu o conselheiro Então, Ari. pronto. E eu Vossa não Excelência estou está barrado impedindo, no não. baile, eu mantenho a votação Não tá o meu e nome dou o não. resultado por maioria, Presidente. prevalecendo o voto vista do conselheiro Mário Filho. Mas eu não estou impedida, conselheiro. Mas eu não dei Vossa Excelência por impedida. Mas não mandou eu votar. Sim, é uma honra que Vossa Excelência faça um fecho de ouro. Vossa Excelência é a sobre-legenda. Com voto vista, por favor. Por isso, por maioria, com a divergência Érico Desterro, dou por aprovado. Conselheiro Ari, muito abraço. Sei que você estava recebendo o deputado João Bosco Saraiva. Ari Moutinho, expede o eletrônico 12.596. Tem voto vista de Yara Lins dos Santos. Obrigado. Vossa Excelência nega provimento, a conselheira concede provimento. O processo é o 12.596 de 2014. Eu vou encampar o voto da eminente conselheira Iara, então está harmonizado. Eu gostaria de fazer Eu só agradeço. uma explicação. Excelência, Pois não. Que o meu voto vista, verifica-se nos autos que a interessada tem 2 cargos de professora, ou seja, são 2 cadeiras de 20 horas junto da SEDUC, e o outro de supervisora na escola da Prefeitura de Itacoatiara. Entretanto, a recorrente merece ser aposentada em 2 cargos,
tendo em vista que a mesma contribui para o Fundo Previdenciário, devendo ser mantido seu direito subjetivo à aposentadoria. Observa-se que em nenhum momento fora dada oportunidade para a recorrente optar-se por qual cargo queira se aposentar em relação às duas matrículas da SEDUC. A razão pela qual é o meu voto, Excelência, porque ela tem direito de uma aposentadoria da SEDUC e a outra lá da Prefeitura de Itacoatiara. Dada a explicação, Harmonizado. proclamo o resultado, salvo alguma manifestação em contrário, por unanimidade. Agora sim, auditor Alípio Reis, embargo à declaração número 10.259 de 2013. Tem voto, destaque Érico Desterro, voto vista Yara Lins. Eu continuo com vista, Excelência. A vista está permanecida? Sim. Então vou ter que retirar de pauta. Eminente decano, nenhum processo vosso recebeu destaque. Entretanto, há um deles, diga-me qual, que eu só pedi de vista. O 5303/13, vista ao conselheiro, a conselheira Yara. Os demais processos de vossa pauta dou por aprovado. A divergência, Érico Desterro, é só no provimento e de ordem parcial. Vossa Excelência, é provimento total. O processo é o número 2047. Trata-se de um recurso de reconsideração. Tem um destaque do conselheiro Érico, e esse recurso de reconsideração é da Universidade Estadual do Amazonas, e eu gostaria de... A posição do conselheiro Érico é exatamente no sentido de conhecer e ratificar a ilegalidade das admissões. E ele faz algumas ponderações que essa temática com relação à questão de termos de ajustamento de conduta, aliás, termos de ajustamento de gestão, volta à discussão no tribunal, assinalado pela Universidade do Amazonas, onde foi autorizada a prorrogação das contratações temporárias julgadas ilegais por mais de 6 meses, a contar de 1º de 1 de 2014, conforme dispõe cláusula 1ª do termo. Eu quero só fazer um parêntese e lembrar que um processo, senhor presidente, que um processo similar, que inclusive foi aprovado por unanimidade aqui no Pleno, o IPAAN também teve a mesma situação e recorreu, o IPAAN teve a mesma situação e recorreu com relação a umas contratações que teriam sido consideradas ilegais, tinham sido consideradas ilegais. E foi feito um termo de ajustamento de gestão aqui também, e o tribunal, por unanimidade, aprovou como legais as contratações. Mas o conselheiro Érico, no seu destaque, ele diz que ocorreu por meio de exposição de motivos, a UEA requisitou o conselheiro substituto responsável pelo TAG prorrogação do prazo para a data de 28 de 2 de 2015. Portanto, senhor presidente, eu mantenho minha posição com relação ao que consta nos autos constantes no voto, com base no que foi apurado no presente recurso, concordando com o órgão técnico e discordando do Ministério Público, voto no sentido de que esse egrégio Tribunal Pleno conheça do presente recurso para, no mérito, dar-lhe provimento total. É como voto, Excelência. Doutor Érico. Eu tenho meu posicionamento firmado no sentido... Vossa Excelência tem essa decisão do IPAAN aí? Não, aqui nós Bom, eu fiz referência só a ela, mas não, o Tribunal Pleno aprovou por unanimidade. Pois bem, eu não estou lembrado desta decisão. Ela pode existir, Vossa Excelência. Ela existe, com certeza, Excelência. Está dito isto já. Mas não me recordo dela, não sei se eu estava no plenário.
e se os termos são exatamente os mesmos. Eu quero dizer a Vossa Excelência o seguinte, que mantenho o meu ponto de vista e o meu voto no sentido de que não há o que reformar nesta decisão. O tribunal julgou ilegais as admissões. Veja, sequer aplicou multa ao gestor. Não houve aplicação de multa ao reitor. Apenas julgou ilegais. E um termo de ajustamento de gestão não tem, nem pela resolução do tribunal, nem pela lei, o condão de alterar uma decisão do Tribunal de Contas. Se nós passarmos a admitir isto, nós abrimos aqui um precedente muito sério. Ou seja, o colegiado do Tribunal de Contas decide que as admissões são ilegais. Aí vai, um auditor faz um termo de ajustamento de gestão sem comunicar ao plenário e desfaz a decisão do Tribunal Pleno. E o tribunal agora, nesta decisão, ratifica isto como válido. O meu voto é contrário. Foi exatamente a mesma situação do IPAAN, a mesma situação que foi trazida aqui, foi aprovada por unanimidade no Pleno, e nas mesmas condições que Vossa Excelência propõe, que eu acato o item 5.1. Neste do IPAAN, que eu saiba, não houve termo de ajustamento de gestão. Inclusive, esse termo de ajustamento de gestão foi discutido uma decisão do tribunal. Então, o tribunal errou. Se foi assim, errou. Discutido aqui no Tribunal Pleno. Pois bem, se fez isso, errou. Veja bem. Conselheiro, eu gostaria muito, se Vossa Excelência tivesse a gentileza, de me encaminhar essa decisão. Vou encaminhar, para eu Vossa analisar. Excelência. Vou encaminhar. Vossa Excelência conhece e que Vossa Excelência, no sentido de permitir em caráter excepcional, em observância ao interesse público, é exatamente por conta disso que eu mantive a minha posição e não houve mudança com relação à questão da discussão do edital 99, ratificado com aprovação do concurso público promovido no edital 05/2014. Ao que me parece, o tribunal nunca deu pela legalidade, mas também nunca multou. Apenas manteve o conceito de ilegalidade. Me parece que foi assim que se formou, vamos admitir, uma jurisprudência sobre o fato, né? Até muita gente achava estranho, né? Ilegal sem multa, por causa das admissões, que inclusive já foram fatos consumados. Essa questão da legalidade... Que já acabou o prazo, já houve o concurso. Não, Excelência. Do tribunal agiu sempre dessa forma? Sim, isso com relação a uma situação que essa é diferente, porque existe um tag. E eu estou concordando com o item 5.1, porque o conselheiro Érico entende que, em caráter excepcional, deve se manter devem manter-se as pessoas que foram contratadas. Até o concurso. Exatamente. E como é que eu posso? Aí eu não poderia considerar ilegal se o próprio tribunal está dizendo que é legal a manutenção até o concurso público, excepcionalmente. É só essa a posição. E eu mantenho minha posição, Excelência. Na condição de relator que firmei o TAG, mas em nenhum momento eu pretendi derrogar uma decisão do Tribunal Pleno. Eu fui na esteira da resolução que regulamenta o Instituto nesse tribunal e nessa esteira que eu atuei. Mas em nenhum momento eu tive a intenção de derrogar uma decisão do Tribunal Pleno. Só esse registro. Na realidade, o conselheiro Érico está discordando de uma transformação de uma decisão de ilegal em ilegal. É isso, conselheiro Érico? É esse o resumo? Eu captei. É assim que eu vou pôr o voto. Não há nenhuma dúvida de que os dois têm fundamentos brilhantes em direito. Agora, imagina um que teve o cuidado de ser o relator e o outro que é um estudioso da matéria e profere o seu voto e nos deixa nessa bifurcação de escolher entre um e outro. Natural. Mas a minha preocupação com relação a essa posição foi com relação ao entendimento da excepcionalidade. Se era excepcional, naquele momento não era ilegal. E realmente não vai fazer nenhuma diferença. Até porque o tribunal... É fato consumado, né? Não, o tribunal tem, inclusive com a discordância do conselheiro Érico, que nós respeitamos, obviamente, pela sua
como sempre, brilhante manifestação catedrática aqui, mas nós não podemos fugir a uma realidade da existência de um documento que foi reconhecido. Agora, os mecanismos de reconhecimento, nós temos, inclusive, várias discussões aqui acerca de documento circunstâncias foi reconhecido? desses tags, o tag. Só foi reconhecido por Vossa Excelência, porque por mim não. Não, mas o documento existe, Excelência. Pode existir, como existiam 4 que o tribunal anulou. Exatamente. Por inválidos. Este tag não foi tornado inválido. Este, excepcionalmente. Mas é. Especificamente. É. Mas aí é uma outra questão. Não, a resolução do Tribunal de Contas diz que não pode fazer tag quando há uma decisão transitada em julgado. Não, eu não estou questionando E isso. eu peço aqui ao Ministério Público que está presente, que é o fiscal da lei, que diga se eu estou errado ou se eu estou certo. Não, eu não estou dizendo que, do ponto de vista de decisão transitada em julgado, claro que não. Mas nós tivemos casos precedentes aqui, como do IPAAN, repito, de uma situação que foi considerada e o tag foi assinado a posteriori, senão não valeria. Eu estou atrás dessa decisão. Senhor presidente, peço para... Pois não, eminente procurador, uma honra ouvi-lo. A manifestação nestes autos é da doutora Fernanda Cantanhede, de Veiga Mendonça. E ela concorda pelo provimento parcial, mas nos seguintes termos: mantendo a ilegalidade das contradições temporárias, permitir, em caráter excepcional e no interesse público, a permanência dos servidores nos cargos ocupados até o vencimento do prazo conferido pelo TAG. Então entendemos que é dessa... Então o TAG vale para o Ministério Público. Sim, mas veja bem, TAG vale, eu só a ilegalidade permanece. Sim, eu no só processo, ele não pode reverter essa eu ilegalidade. só ponderei que caracterizar, até porque o objeto não muda, caracterizar a ilegalidade, e se excepcionalmente a gente reconhece que estava cobertado, ou seja, que eles podem continuar, é exatamente por esses detalhes. Não, mas não é essa a posição da procuradora, nem a minha, e eu concordo com o doutor Hélio. Não pode o TAG transformar um processo que já foi, uma situação que já foi julgada ilegal em legal. Então, não, mas isso não o aconteceu. processo teria que permanecer a ilegalidade. Agora, a permanência é que pode ser tolerada até que se realize o concurso público. Concordo com Vossa Excelência, se fosse posterior, mas é anterior. É anterior. Vossa Excelência quer se manifestar, decano? Não, Excelência, há uma dúvida do conselheiro Érico. Eu acho que essa dúvida pode ser solucionada. Não haver diferença nenhuma. É só uma questão de um voto que já havia sido colocado, e, no caso, o voto concorda com a posição do órgão técnico e discorda da posição do Ministério Público por considerar que, se nós aqui acatarmos que as contratações podem perdurar até que haja o concurso público, nesse período eu não posso considerar ilegal. É só esse o raciocínio. É só esse o raciocínio. Decano, Vossa Excelência complementa? Não, Excelência. Vamos aos votos? Vamos escolher os votos? Eu estou meio... Para mim, o mais sensato é o parecer do Ministério Público, Excelência. Então, eu estou com o parecer do Ministério Público. Pronto. Que se irmana ao voto Érico com provimento parcial. Colho o voto de Vossa Excelência, conselheiro Animoutinho. Eu voto com o eminente conselheiro Júlio Pinheiro. Então, nós estamos no momento 2-2. Eminente conselheira Yara Lins. Do conselheiro Érico. E Vossa Excelência, conselheiro Mário de Mello. Eu voto com o conselheiro Érico. Colhidos os votos, não há necessidade do voto de Minerva, então fica 4-2. Prevalece o voto do conselheiro Érico, provimento parcial. No processo 2047 de 2015. Também vosso, eminente conselheiro Júlio Pinheiro, um embargo de declaração, parece que o Ministério Público tem que ser ouvido, que é de Haroldo Gomes, da Câmara Municipal de Itamaraty. O relator não conhece os presentes embargos.
Yara Lins não juntou seu voto ao sistema. O órgão financeiro, o órgão técnico não tem que se manifestar nisso. O procurador ficou de se manifestar em plenário e faz agora. Doutor Roberto. Sim, obrigado, presidente. Vossa Excelência, Observe que processo, Excelência? O é o 12371, 2014. Ah, tá. É que há há embargos nesse caso aí. Ah, tá certo. De acordo com o voto já do relator, tendo em vista, pelo não conhecimento dos embargos, tendo em vista a sua interposição ter sido intempestiva. Eu vou dar por aprovado, por unanimidade, o voto do Júlio Pinheiro neste processo. No consecutivo, é o 1769, recurso de revisão. Havia um destaque do conselheiro Miquiles, então o destaque é desconsiderado por essa razão. O relator nega provimento ao recurso. Órgão técnico, negar provimento. Eu vejo que A não. verdade é que o voto está Discorda do aprovado, Ministério Júlio Pinheiro, 1769/2015. No meu resumo, ele discorda. Soma órgão técnico e assim vota. Ainda, o que passou, não havia nenhuma observação do conselheiro Não tinha Miquiles. nada, Excelência. O processo agora é o 1117/2015. Parabéns. Recurso de reconsideração. Vossa Excelência acolhe o recurso, dá-lhe provimento. Há um voto Érico Desterro para tomar conhecimento, para negar. Oposição. Pinheiro, provimento. Érico, nega. Não, Excelência, o conselheiro Érico, ele reduz a multa só. Reduzo a multa, só. Só reduz a multa. Mantém o resto. Tá? Vossa Excelência acompanha? Não, Excelência, aqui há uma... Inclusive, há precedentes do próprio tribunal, mais uma vez com precedentes, com relação ao chamado fracionamento de despesa para aquisição de medicamentos e outros materiais hospitalares, medicamentos, enfim, constante no voto, as folhas 3. E o tribunal, em outras oportunidades, tem relevado, inclusive, situações de emergência, porque nós sabemos que o gestor, ele fica amarrado, ou ele faz, ou ele compra o medicamento, ou ele compra gás, compra o remédio, ou ele vai ter, acontecer o que aconteceu recentemente, nós vimos um médico surtando em Brasília porque não tinha material para trabalhar. E precedentes outros, esse tribunal já abriu aqui, com relação a esta questão do serviço de saúde, esse serviço dos SPA, E como tal, Excelência, eu mantenho minha posição, em que pese a posição do eminente conselheiro Érico para a redução da multa, mas eu mantenho a minha posição no voto que consta nos autos. Considerando ser um SPA, que o tribunal inúmeras vezes já relevou essas situações para aquisição de medicamentos e Conselheiro materiais Pinheiro, hospitalares. qual foi o valor da multa de Vossa Excelência? Não, isso é um recurso. Originariamente, o valor da multa era de 40 e poucos mil. Sim. O conselheiro Érico reduz para 8.800. Eu não aplico multa, não, eu dou provimento total ao recurso. O senhor é sem multa. Isso. Bem, então estamos no mérito de acordo, divergente na penalidade. Conselheiro Pinheiro não oferece multa no seu voto. E dou provimento ao recurso. O Excelência. conselheiro Érico Eu dou vai provimento na ao- mesma esteira, mas aplica uma multa de R$8.000. Foi o que eu entendi. Diminuir a multa, Excelência. Exatamente, Excelência. Só. Ele retirou, Vossa Eu Excelência, retirei a aplicou a multa. multa. Vou em discussão. Colherei os votos. No mérito, proclamo o voto. Vamos discutir só a parte da penalidade. Sem multa, Pinheiro. Érico, 8.000. Como vota Júlio Cabral? Com relator, excelência. E Vossa Excelência, conselheira Yara. O Lins Luiz conselheiro Ari está impedido. Está impedido. Eu já até pulei. De acordo com a multa. Vossa Excelência. Um minutinho.
Presidente, acho que a conselheira Yara pode estar equivocada. Eu mantive totalmente a decisão e reduzi a multa. O conselheiro Pinheiro dá total provimento, ou seja, transforma a irregularidade em regularidade e tira a multa. Que fique claro isso. Não sei se Vossa Excelência havia percebido mesmo, só. Mas, Ela acompanhou o seu voto. pronto. Então está bem. Temos 2-2 em score. Cabe a Vossa Excelência. Eu acompanho o relator. Então, proclamo o voto, Júlio Pinheiro, provimento sem multa. Processo número 11.430/2015, recurso de revisão. Relator Júlio Pinheiro. Toma conhecimento, dá provimento. Érico Desterro. Nega provimento. Oposição absoluta. E o que alega o gestor é da dificuldade. Na verdade, o portal existe. O que houve foi falha de alimentação nesse portal. Porque, inclusive, alega que 28% somente da cobertura de internet lá no interior é em Benjamin Constant. E nós sabemos de situações, obviamente, eu sou absolutamente favorável que a lei seja cumprida. Mas, nesses casos específicos, onde há dificuldade de internet no interior, a falta de alimentação do sistema é uma prática. Infelizmente, é uma prática. E não é só no município de Benjamin Constant. O interior do Estado, infelizmente, nós não temos uma internet que possa garantir que o gestor cumpra essa obrigação. Eu quero deixar registrado que existe a página, existe o portal. O problema do portal é a alimentação que não vinha sendo devidamente cumprida. E esse tribunal tem se manifestado, inclusive com relação a prefeituras, recentemente da Prefeitura de Maués, essa sequer existia o portal. Sequer existia o portal. Pelo menos nós não conseguimos detectar. O endereço indicado pelo gestor não conseguimos detectar. Nesse caso específico, existe o portal Transparência, só que há falha na alimentação, há atraso na alimentação. Por isso, meu voto é que seja conhecido o presente recurso de revisão para, no mérito, dar-lhe total provimento. Senhor presidente. Pois não, senhor procurador. Gostaria de opinar. Pois não. A maioria desses portais de transparência dos municípios tem sido através do site da Associação dos Municípios, que é sediado em Manaus. Então, não sei se é o caso aí. Não é o caso, tá certo. Mas, mesmo assim, a questão da alimentação, o que se tem visto no Ministério Público, desde do Procurador-Geral, da gestão do Procurador Carlos Alberto, ele tem feito várias representações e nós também continuamos atentos a essa questão da lei de transparência. E o que se tem visto é que se cria o portal, mas não se dá importância à alimentação. E isso dificulta, inclusive, ou inviabiliza, às vezes, o controle social, que vem sendo até uma prática aqui da Escola de Contas, de fortalecer esse controle, dar treinamento. Então, eu vejo que nas situações há um descaso, sempre normalmente utilizando-se desse argumento da ineficácia do atendimento da internet nesses municípios menores do interior, mas acho que temos que ponderar a situação, porque essa questão da transparência, inclusive, tem sido objeto de um grupo que nós participamos, o MPC e o Tribunal de Contas também, grupo Rede de Controle, capitaneado aqui no Estado pelo TCU, com participação do Ministério Público Estadual, também Ministério Público Federal, CGU, entre outros. E isso vai ser objeto, inclusive, de uma ação em breve, esperamos contar com o apoio do TCE também, talvez até cedendo espaço, se for o caso, ainda está em discussão no grupo. Mas eu vejo que é necessário que o tribunal adote uma postura mais firme em relação a essas atualizações, a essas informações que devem ser prestadas no portal de transparência, porque é um anseio da sociedade, é previsto na lei de acesso às informações e isso tem ficado muito a desejar em vários municípios, até
em órgãos sediados na capital ou no próprio município de Manaus mesmo. Então, era essa a nossa posição. Senhor presidente, eu quero só lembrar que aqui trata-se de um recurso de revisão. Portanto, ele já passou por todas as outras fases, não é um processo recente. E nós aqui, e a ponderação que eu faço é que o próprio tribunal, no passado, por exemplo, da questão do, hoje o E-Contas, antigo ACP, nós atrasávamos também o ACP, era dias que atrasávamos, eu discutia, tanto faz 10 dias como 10 meses, não faria, teoricamente, do ponto de vista do atraso, nenhuma diferença. E, nesse caso aqui, o portal existe, foi constatado que ele existe, mas ele, em uma ou outra oportunidade, não estava atualizado. Então, a ponderação é exatamente para que nós possamos, nessa dosimetria, porque já teve situações de exceção. Quer dizer, exceção vale para um, não vale para outro? Então, é a ponderação que eu faço e manter minha posição. Doutor Érico. Conselheiro Érico. Meu destaque é no sentido de manter a decisão da conselheira Yara Santos, no sentido da aplicação das sanções, tal como o membro do Ministério Público sustentou. É uma irregularidade que precisa ser combatida pelo Tribunal de Contas. Nós estamos combatendo. E a minha posição é no sentido de manter a decisão. Não vejo nenhuma razão para mudar essa decisão. Eminente decano, como vota Vossa Excelência? Com absoluta certeza, com destaque, excelente. E Vossa Excelência, conselheira Yara? Está impedida. Está impedida. Vossa Excelência, conselheiro Ari? Com o relator. E Vossa Excelência, conselheiro Mário de Mello? Com destaque, senhor presidente. 3-2. Prevalece o voto de manter a decisão da Corte, que é o voto do conselheiro Érico. Processo 10.052 de 2013. Prestação de contas do prefeito Tabira, do Juruá. Voto. Eu vou retirar esse processo de pauta. Eu já tinha até pedido para que fosse retirado, porque há uma pequena observação que eu fiz a posteriori, em que pese eu Está retirado, excelência. está mantendo a regularidade com ressalva, mas, por um detalhe específico, eu vou retirá-lo de pauta. E conclua a vossa pauta, dando por os processos demais aprovados. Só que há um pedido de vista no seu processo, conselheiro Pinheiro, 1238, deste de 2015. Eminente conselheiro Érico Desterro, pauta de Vossa Excelência. Eu vou dar por aprovado o primeiro voto, que é contas, nenhuma outra manifestação. Processo vista para o processo Érico de número 2172/13/15. Conselheira Yara, vista. Os demais processos Érico Desterro aprovados. Pauta da eminente conselheira. E o processo 23 da pauta? 11069. Há um destaque de ACP do conselheiro Destaque Júlio. de ACP, você englobou tudo? É porque Pronto. o ACP já... Aliás, o nome já nem é mais esse. Ah? É contas agora. O quê? Contas, é não contas. existe mais ACP. Ah, é contas. É, porque parecia muito código processual, É verdade. entendeu? E eu acho que contas é mais compatível. Eu achei muito inteligente a ideia e adotei. Aliás, está lá no portal atualizado. Eminente conselheira de Moutinho Júnior, exceto os 2 pedidos de vistas dos processos que se darei, a sua pauta está aprovada. Os em vista são 10.938 de 2015, 12.132/14. Os demais aprovados, Ari Moutinho Júnior. Conselheira Yara Lino dos Santos, nenhum destaque, nenhum pedido de vista. Mas eu destaco. Vossa Excelência sempre atenta, elegante. Muito obrigado também ao Mário de Mello, que ontem nos representou no lançamento do livro do Dr. Alípio. Pauta do eminente auditor Mário José Moraes da Costa Filho. Nada.
Nenhuma objeção, nenhuma vista, nenhum destaque, só o meu. Aprovado. Na condição de conselheiro convocado, Alípio Reis Filho firmo. Nenhum destaque ou pedido de vista. Sua pauta está aprovada. Na condição de auditor, idem, per idem. E, por tal, consumato fato este, aprovados. Júlio Belém, é uma honra a corte tê-lo na nossa reunião de hoje. Entendo todos os seus companheiros de imprensa como tal. Administrativa. Peço atenção para o primeiro, que é uma renovação de convênio, entre este TCE e a Receita Federal do Brasil. É só fortalecimento de informações cadastrais com o objetivo de sincronizar, coisa que todos os órgãos públicos, né, já fazem na sua rotina. Acho que não tem o quê. Adesão deste tribunal junto à Tricon ao Instituto Rui Barbosa, no Instituto da Inteligência, com o objetivo de viabilizar a realização dos trabalhos de coordenação nas áreas de pessoal, previdência social, saúde, educação, segurança e governança pública. Eu me somo à Consultec, dando prosseguimento a essa série de adesões que temos feito aos dois órgãos que nos representam. Alguma objeção? Aprovado está. Autorizar, mediante a convalidação, a adesão deste Tribunal de Contas aos acordos de cooperação com os dois órgãos já citados. Do eminente conselheiro Mário Manuel Coelho de Melo, convênio com a Câmara. O objetivo é trazer a servidora Célia Maria Belota Rocha com ônus para a origem, no caso, para a Câmara. Meu voto, encaminhando a aprovação, está amparada pelas informações que nos trazem a Consultec. Conselheiro Cabral, Vossa Excelência é muito atento, o ônus é para a Câmara. Mas você sabe a opinião mesmo, com ônus para lá ou para cá, ou para conta? E Vossa Excelência, conselheiro Pinheiro. Muito obrigado. Vossa Excelência, conselheiro Érico, acompanha a presidência. Acompanha a presidência. Idem. Vossa Excelência, De conselheira. acordo, Excelência. 7 conselheiros presentes. Será que nós vamos ganhar uma nota? 37ª reunião. O Mário Melo é o pedido, o voto dele é implícito. Eu apenas o segui. Doutor Érico, eu acho que essa matéria tem que passar pela Escola de Contas. Eu vou retirar de pauta. Qual? 2972. Espera aí, só um minutinho. Mas eu estou retirando mesmo porque eu sei que vai para lá. Quer ver? Preste atenção. Incube ao CETAM, responder por base, pronunciar seguro acidente, conceder bolsa auxílio, disponibilizar auxílio de transporte, estagiários. É aquele pessoal de estagiário do 2º grau, do ensino médio. Eu retiro de pauta e envio à Escola de Contas. Moema Brauli Pinto, Simeão, pede aposentadoria voluntária. Ofereço e esquadro todos os seus ganhos. Se alguma objeção houver, o conselheiro já deu uma olhada. Eu acho que dá por aprovada, porque não é uma aposentadoria tão pequena. 15.275,31 no final. Absolutamente normal. Né? Solicitação da servidora Patrícia de Lima Linhares. A senhora é Lacerda, né? Esse é Linhares, é da mesma letra. Indenização, suas férias. E interessante. Esse é aquele que eu achei veloz, entrou dia 17, hoje está tudo votado. Eu estou reconhecendo direito à indenização dela no valor de R$ 5.581. Aprovado. José Alfredo de Paula Monteiro solicita indenização de 6 dias de suas férias relativa a 2014. Excelência. É deferido. Eu vou deferir, então, o pedido do conselheiro Mário Manuel para que ele seja descontado. Nem precisava isso para a pauta. Descontado? Ele quer contribuir para uma associação e está pedindo autorização para que faça o desconto. Preocupação na simplicidade, né? Eu entendi isso. Você quer participar da associação que congrega magistrados, além da Tricon, então Vossa Excelência optou por esse desconto em folha. Deferido. Também defiro a solicitação da viúva do Flávio Limonge.
os 2 próximos e finais são os processos vossos. São 2 estágios probatórios, eminente. Não há nenhum destaque. Aprovado os probatórios dos servidores Jefferson Vidal de Menezes e Luiz Carlos Santos de Lima. Eu queria submeter à Corte que a nossa próxima reunião, face do dia 7, nós temos uma homenagem na Assembleia Legislativa, na qual peço o comparecimento de todos, que a nossa reunião será dia 8. Dia 8 o tribunal estará reunido. Estará reunido. Conselheiro Érico, sustente-me, o nosso querido Michel. Nós havíamos marcado realmente para o dia 14. Presidente, eu não vejo razão para não haver a sessão ordinária da semana, mas se Vossa Sim, não, mas eu estou encaminhando o vosso pedido e já o abracei. Estou pedindo o consentimento para mudar e temos a reunião dia 8. O que eu acho estranho é nós fazermos uma reunião ordinária no dia do aniversário do tribunal, na semana em que está se fazendo a comemoração. Não tem nada problemático. Excelência, eu já encampei a vossa ideia. Não. Senhor presidente, eu inclusive havia marcado uma atividade da ouvidoria por conta de que Vossa Excelência havia dito que só haveria sessão do dia 7, lá na Assembleia. Eu ponderaria que Vossa Excelência mantivesse. Eu quero manter. Agora, me perdoe, eu não vejo nada demais no tribunal reunir por meia hora no dia da festa, até porque a programação é a partir de meio-dia. Conselheiro Érico, me perdoe eu não poder atender na íntegra. Realmente havia uma decisão de não ter no dia 8, por ter 7 na Assembleia e 9 aqui, e a nossa reunião fica marcada ou para 14 ou para 15, como entender o plenário. Não, não vai haver. Já havia decidido antes que nós não teríamos a sessão e o júri programou realmente. Ele teve cuidado de vir o conselheiro Pinheiro comigo e perguntar, e eu o informei da decisão do pleno. Pode ser. É um voto. Proposta para dia 14 ser mais cedo. Alguém discorda da proposta Yara Lins dos Santos? Dia 14, 9 horas, uma sessão ordinária. Se quiser para as 8, conselheira, não tem problema. Não, eu sei que não, Vossa não, Excelência... não é extraordinária. É para ser mais cedo, fácil o dia do aniversário da Corte. É a festa dos servidores. A nossa era... Quarta-feira, Excelência. 14 é quarta-feira. É aniversário do tribunal, mas as festejos só começam a partir de meio-dia. A dúvida é o horário. A conselheira propôs dia 9. Eu vou fazer a minha proposta, 9h30. Tá bom. E assim está feito e assim está marcada, de acordo com o regimento. Olha, muito obrigado a todos. Agradeço a Deus e aos presentes. É sempre uma honra participar de uma sessão tão elucidadora quanto a de hoje, que durou apenas, porque começou um pouco à tarde, 1h e 15 minutos, uma das mais longas nesse sistema eletrônico da Corte. Aliás, nós estaremos nos jornais todos no dia 9, se Deus quiser, com o seguinte slogan, né? TCE 65 anos, atual e transparente. Nem um pingo a mais do que isso. Bom dia.